em nome de Jesus. Então, que possamos permanecer nesse entendimento, em nome de Jesus, não jamais nos afastando dele em nenhum momento. E para isso nós precisamos permanecer fortes, vivos, saudáveis espiritualmente, fisicamente também, mas saudáveis espiritualmente, exercendo, praticando as doutrinas espirituais, aquilo que o Senhor nos orienta a cada dia em nome de Jesus, né? Ontem eu estava acompanhando um pouco aqui da palavra, né, do Action, não sei o que, sobrenaturais, como é que é? Hábitos sobrenaturais. Pastor, a gente estava pregando, muito bom mesmo, né? Achei muito interessante o que ela falou a respeito dos temperamentos, que muita gente realmente, isso é uma verdade, eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico, e quando descobre isso, às vezes se entrega, e aí, não, eu sou assim porque eu sou colérico, eu sou assim porque eu sou sanguíneo, não é porque eu sou assim mesmo, é o meu temperamento. Mas, como ela falou, os nossos hábitos sobrenaturais, eles têm que sobrepujar isso. Nós não vamos desprezar o conhecimento no sentido da medicina, ou sei lá como é que chama, que descobriu os temperamentos, da psicologia, não sei, mas ali, conhecimento científico, de fato, isso é para nos ajudar a nos conhecer, porém, nós temos que submeter qualquer temperamento ao Espírito Santo, sim ou não, queridos? Temos que submeter qualquer temperamento, seja qual for, ao Espírito Santo, a nossa vida diária. E nessa manhã nós estamos aqui nesse domingo tão especial, como fazemos todos os primeiros domingos de cada mês. Nós estamos aqui para ceiar na presença do nosso Deus, assim ouvirmos uma palavra, adorarmos como já adoramos, e também participarmos da mesa, da comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai. O que fazemos é baseado na palavra, não é um achismo, dá uma melhorada aí, ou então se for outro microfone, viu galera? Se for outro microfone, tenta trocar também, tá? Aqui para mim está dando né, tá ouvindo? Viu? Amém? Glória a Deus. É difícil, mas estamos no mesmo barco, todo mundo, em nome de Jesus. Então, o que fazemos, nós fazemos baseados na palavra de Deus, não é como uma seita. Toda seita, ela nasce primeiramente de uma interpretação errônea das Escrituras, e aquele que a cria, ele vai inventando coisas, de acordo com a cabeça dele, para poder manter aquilo ali. Nós não inventamos nada, nós apenas obedecemos a palavra de Deus, e assim praticamos na nossa vida, no nosso dia a dia, e os frutos dessa obediência é a nossa vida transformada. Quem aqui foi transformado pelo Senhor? Diga aleluias. Nós fomos transformados pelo Senhor, e assim nós permanecemos, não como que sofrendo. Tem um linguajar de muitos cristãos, de alguns pregadores, que desenha, que apresenta a vida cristã como algo muito ruim. É sofrido demais, é porque não sei o que, tem que pagar o preço. Eu sei que temos que pagar um preço constantemente, é o sacrifício e tudo mais, querido, mas falando de mim, 27 anos de crente, falando de mim, a vida cristã para mim nunca foi um peso. A vida cristã para mim nunca foi um peso, sempre foi satisfação, sempre foi gratidão, sempre foi sentimento e convicção de vitória, nunca chegou um peso de arrependimento. Eu nunca, desde o dia 2 de fevereiro de 97, nunca na minha vida pensei em voltar para o mundo. Você sabe o que é nunca passar pela minha cabeça? Nunca passou pela minha cabeça voltar para o mundo. Nem passar, nem pensar, nunca. Mas nós sabemos que essa não é a realidade de todos os cristãos.
não é a realidade de todos. Ou seja, alguns ainda deslizam, se embaraçam, se entrelaçam, flertam demais. Muitos caem, muitos vivem a vida cristã como realmente um peso. Mas, querido, o segredo para que você nunca flerte com o mundo, nunca deseje voltar para o mundo, e o segredo para que você viva uma vida prazerosa em Deus, é você obedecer cada detalhe da palavra de Deus, como Zacarias e Isabel, como aprendemos quarta-feira. A Bíblia fala a respeito deles que eles eram justos aos olhos do Senhor. E mais na frente fala, obedecendo integralmente, fielmente aos mandamentos do Senhor. Irrepreensivelmente, estava procurando aqui a palavra, irrepreensivelmente, eles obedeciam aos mandamentos do Senhor. Por isso viviam sempre servindo o Senhor, sem reclamar. 70 anos de idade talvez, não eram pais, ela era estéril, serviam constantemente e não tinham talvez o maior presente que uma mulher poderia ter naquela época, vamos dizer assim, e eu creio que ainda é hoje, um filho. Mas porque obedeciam em tudo, eles nunca desanimaram e sempre permaneceram na presença de Deus. Esses foram os pais de João Batista. Então, entrando aqui na palavra de hoje, querido, para que possamos ceiar, quero também só fazer menção, agradecer a Deus mais uma vez, e a você, pela sua fidelidade também. Nosso telão acabou de chegar, gente, está ali, aplaudo o Senhor sim, em nome de Jesus. Mais uma grande conquista para podermos assim desenvolver a igreja na terra, ok? A igreja na terra, ela é um organismo que precisa de capacitações, vamos dizer assim como nós precisamos ser capacitados, a igreja também, como um corpo vivo, ela precisa ser capacitada. E aí você está me ouvindo bem por causa do microfone, você está agradável sentado em algumas cadeiras, você não está com tanto calor por causa do ar-condicionado. Nós estamos tranquilos aqui em algo nosso, pago, é algo nosso, ok? Então, tudo isso são equipamentos. E mais um chegou, né? Mais um chegou. E assim vamos continuar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, ok? Nós vamos, nessa hora, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler nessa manhã a respeito da morte de Jesus e a respeito da sua crucificação, a respeito do seu sepultamento, a respeito da sua ressurreição. Falar de ceia é falar do propósito final. Qual foi o propósito final? Qual era o propósito final? O propósito final de Deus, ao entregar Jesus na cruz, era o quê? Trazer-nos para a mesa, trazer-nos de volta, trazer-nos para a intimidade, porque estávamos longe, em nossos delitos e pecados estávamos mortos, a morte e a separação eterna de Deus. Então o propósito final de todo o sacrifício de Jesus era isso aqui, era estarmos na mesa com o nosso Pai. Porém, antes de todo propósito, existe um processo. Antes de todo alvo atingido, existem momentos em que você vai ter que fazer uma coisa ou outra. Existe um plano traçado para que você atinja o alvo, para que você atinja a meta, para que você alcance o propósito. E o propósito, que era a intimidade, que era estar na mesa com o Senhor, tinha alguns passos. E esses passos foram dados por Jesus, o Filho de Deus, aquele que se apresentou, aquele que disse: eu vou,
eu vou abrir o 7º selo. Eu vou. E esse Jesus, ele viveu 33 anos aqui na terra. Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de uma mulher chamada Maria. Passou por todos os requisitos esperados de um ser humano. Ele foi gerado, esperou 9 meses para nascer. Ele nasceu, ele foi apresentado no templo e tudo mais. Ele cresceu em uma família, pai e mãe, teve irmãos. Porém, aos 30 anos de idade, algo aconteceu na vida dele, que era o quê? O início de seu ministério. O início de seu ministério. E aí nós já aprendemos uma coisa. Jesus nasceu, mas com 30 anos iniciou o ministério. Ele nasceu e foi servir. Entenda, nós nascemos de novo. Aprenda, nós nascemos de novo, mas temos que servir. Não existe vida cristã sem serviço. Não existe isso. Crente de banco ou crente de cadeira, crente que só chega e só recebe, que cuida só da vida dele, só do marido dela, só do filho dela, que vive a vida para isso. Não existe. Isso não é vida cristã, isso é vida terrena. A vida terrena exige de você só isso. Agora a vida cristã, não. É um pouco além. Você nasce e chega a hora de servir. Jesus nasceu, mas chegou a hora de servir. Diga para o seu irmão, diga assim: você nasceu de novo, mas você tem que servir. Então, 30 anos de idade, ele desce as águas. Ele vai e se encontra com João Batista, o seu primo, 6 meses mais velho do que ele, a mesma idade praticamente, 30 anos também na mesma época. Só que o ministério de João Batista já tinha começado. Ele começou antes de Jesus. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho. E ali Jesus aparece no Rio Jordão, e ele desce as águas, e João Batista o batiza. Ele sai das águas, batizado, e o Espírito Santo toma de conta. Ou seja, o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser testado. A tentação, ela também tem esse propósito, testado. Então, não foi ele que decidiu ir, foi o Espírito Santo que desceu. Foi o Espírito Santo que repousou sobre ele em forma de pomba, que o conduziu ao deserto para ficar frente a frente com o diabo, para passar fome, para sacrificar. Isso também fala de vida cristã. Não existe vida cristã sem sacrifício. Não existe vida cristã sem você se separar e de repente aparecer algo ruim na sua frente, algo para enganá-lo, algo para colocá-lo a perder-se. Não existe vida cristã sem isso. Vai ter, meu irmão, vai ter. Você só não terá isso se você viver longe de Deus. Mas Jesus, conduzido pelo Espírito, foi ao deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, estava sozinho. E no 40º dia, no final do jejum, quem aparece? O diabo, Satanás. E o tenta, querendo confundi-lo. Mas Jesus, como você sabe da história, ele vence o diabo com a palavra. Diga assim: Jesus venceu o diabo com a palavra. Ele não disse primeiramente, isso é poderoso, guarda isso antes da gente ler. Ele não disse primeiro: sai daqui, está repreendido. Sai daqui, eu sou filho de Deus, rapaz, sai daqui. Não, primeiro ele rebateu o diabo 3 vezes na palavra. E na terceira tentação, Jesus responde para ele: somente ao teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Arreda Satanás. Ou seja, a Bíblia diz que depois disso, Satanás deixa Jesus. Satanás se retira. Então, depois que Satanás se retira, os anjos vêm e servem Jesus.
é outro ensinamento aqui. Guarda, recebe no teu coração nessa manhã. Presta atenção. Sempre depois de uma tentação, os anjos vêm e servem você. Eles vieram e serviram Jesus. Jesus comeu. Ele se fortaleceu. Querido, sempre depois de uma tentação que você vence, vem um poder maior, uma força maior, para que você continue. Jesus foi servido pelos anjos. Então, a partir dali, então, ele sai dizendo: arrependam-se, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. Marcos 1,15. Quando ele sai do deserto, ele já começa a pregar. E então, desse dia em diante, passar-se-ão 3 anos, aonde ele não fica só, ele escolhe 12 homens, é outro entendimento. Nós não vamos fazer a obra sozinhos. Éramos eu, pastora Keliane, pastor Aniel e pastora Dayana, Joãozinho e Verônica, no início de tudo. Chegou depois Cícero e Deusa, na época, e expandiu-se. A obra foi feita e estamos fazendo-a, e aqui está o resultado dela, e estamos continuando. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Jesus então convoca os 12 discípulos, e ali ele começa então, ele sai pregando nos povoados, nos vilarejos, ele sai fazendo a obra de Deus. A principal missão dele não era curar, não era mudar a vida das pessoas nesse contexto humano, mas ele fez tudo isso porque isso acompanha os que creem. Porém, a principal missão de Jesus era pregar o evangelho do reino de Deus e no final se entregar na cruz para consolidar a salvação que ele mesmo pregava. Ele mesmo era a consolidação daquilo que ele pregava. Ele pregava o reino de Deus, porém, enquanto ele não se entregasse na cruz, não poderia acontecer o que ele estava pregando. Você está entendendo? Então, depois dos 3 anos, ele então faz a ceia, ele então reúne os seus discípulos na Páscoa, ele anseia por aquele momento, ele fala para os seus discípulos: eu ansiava fortemente por esse momento com vocês, que é a ceia. E ele tem a última ceia, a famosa última ceia, com os seus discípulos. Dali em diante, ele vai para o jardim do Getsemane. Dali então, ele começa a se angustiar. Ele se afasta então dos 12, até então, ali dos 11, porque o Judas já tinha saído, sorrateiramente. Saiu na ceia. Judas saiu na ceia. E ali então Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João, se afastando dos outros 8, vamos dizer assim. E ali ele chama: fiquem aqui e vigiem comigo, porque eu estou profundamente triste, numa tristeza mortal. E ele deixa os 3 ali, depois de falar isso, se afasta um pouco mais, e ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Se não, ou contudo, no entanto, se não for da tua vontade, que seja feita a tua vontade. Se não for da tua vontade, que exista outra maneira, que o Senhor faça a tua, não a minha. Porque Jesus, quando ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba, senão que seja feita a tua vontade. Quando ele fala isso, é isso que ele está dizendo. Existe outra maneira, Pai. Será que existe outra maneira? Se existir outra maneira, faça, sem que seja pela cruz, sem que seja pela morte na cruz. Ele estava falando de algo parecido, porém ele se submete. Mas se não houver outra forma, se eu tiver que beber esse cálice, então eu vou beber.
Por 3 vezes ele ora assim. Deus não responde, porque a partir de então, Deus deixa Jesus. Jesus está sozinho ali, querido. É tão tal que ele vai dizer, nós vamos já ler. É tão tal que ele vai dizer: Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então, ali, Deus de fato deixa Jesus no altar, que é a cruz, sozinho, de fato, para ser entregue à morte. Então, eu quero que você, vamos voltar para a Bíblia. Jesus então, capítulo 27, a partir do 45. Naquele momento ali então, depois que ele volta para os discípulos, eles estão dormindo, como você sabe. Na última vez em que ele volta, na terceira vez, ele chama os seus discípulos: levantem-se, o traidor se aproxima. E aí vem Judas com a tropa de soldados. Ele beija Jesus. Jesus ainda diz: amigo, o que o traz? Amigo, Jesus ainda chama Judas de amigo. O que o traz? E é naquele momento os soldados o prendem, como você já sabe, e tem alguns processos ali. E aí chega nesse momento onde ele é crucificado, e o versículo 45 do capítulo 47 vai dizer assim: e houve trevas sobre toda a terra. Queridos, aqui foi um eclipse total, de duração de 3 horas, de meio-dia às 3 horas da tarde, justamente no horário mais claro do dia, faltou luz. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Ele estava vivo, ele passou essas 3 horas sofrendo ainda. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Não era Jesus, não estava chamando Elias, eles que se confundiram. 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus, o que é que ele fez? Ele entregou o Espírito. Jesus não morreu, ele se entregou à morte. Jesus não poderia morrer, meu irmão. Por quê, pastor? Porque ele não tinha pecado. Só morre quem tem pecado. Jesus não poderia morrer, nem adoecer Jesus poderia, porque a doença é fruto do pecado. Você viu alguma menção, algum versículo falando que tinha dor de cabeça, enxaqueca, né? Qualquer outra dor? Não, porque ele não pecou, ele não poderia adoecer. Então ele entrega o seu espírito, ele se entrega para a morte. Jesus entregou o Espírito. 51. Naquele momento, já tinha acontecido algo poderoso. Trevas de meio-dia às 3 da tarde, ok? Aí vai acontecer mais outras coisas. 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. De alto a baixo. Existia o santuário, o templo estava ali. Existia o pátio do templo, o lugar santo e o santo dos santos. Entre o lugar santo e o santo dos santos existia um véu, uma cortina grossa, densa e alta. E essa cortina, na hora em que Jesus morre, ela é rasgada, não de baixo para cima, mas de cima para baixo.
era uma cortina grossa, de aproximadamente 3 dedos, segundo especialistas, de espessura, toda trançada, e ela foi rasgada de alto a baixo. Foi Deus que rasgou. Foi Deus que rasgou. Qual o propósito disso? Perdão, qual o propósito disso? Uma coceira no nariz aqui faz hora. Amém. Qual o propósito disso? Só poderia entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, uma vez por ano o sumo sacerdote, e de tempos em tempos os sacerdotes que estavam na escala, eles poderiam entrar para ministrar na presença do Senhor. Mas a partir de Jesus não mais. A partir de Jesus, então, qualquer pessoa depois de Jesus pode agora entrar no Santo dos Santos. Essa é a obra da cruz. Não existe mais separação. Qualquer ser humano hoje, ele entra por Cristo e tem que ser por Cristo. Ele tem livre acesso ao Santíssimo Lugar. Então, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu. Houve um terremoto. A terra tremeu. As rochas se partiram. Os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Gente, olha os detalhes. Olhem os detalhes. É por isso que qualquer ser humano, ele não vai ter desculpa. Ou não vai ser justa a desculpa dele naquele dia que ele se encontrar com o Senhor e dizer: eu não sabia. Eu não sabia, não ficou claro para mim. Querido, desde o início Jesus deixou sempre claro tudo. E aqui, nesse momento aqui, como ainda não crê, aqueles que estavam ali fisicamente, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Detalhe: corpos de muitos santos, aqueles que morreram crendo, não foi de qualquer um, aqueles que morreram crendo no Senhor, eles ressuscitaram. E depois, só que interessante, o detalhe aqui, ó, o detalhe, e 53, e ainda referente aos que ressuscitaram, e saindo 2 sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles só apareceram, eles só entraram na cidade corporalmente, fisicamente, depois que Jesus ressuscitou, depois de domingo de manhã. No domingo de manhã, no domingo, diga assim, ó, no domingo de manhã, coisas sobrenaturais acontecem. Esses aqui que ressuscitaram domingo de manhã entraram na cidade. Eles voltaram para suas viúvas. Filhos tiveram pais de volta, mães de volta, irmãos de volta. De onde você está tirando isso, pastor? Nós estamos lendo aqui. Ou você acha que é mentira isso aqui? Vou ler de novo. 52. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido. Quem tinha morrido foi o quê? Ressuscitado. Muitos, não todos, muitos. Não foram poucos, foram muitos. E saindo 2 sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Diga glória a Deus. 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tudo bem, eles creram porque viram, mas mais bem-aventurado é quem não vê e crê. Nós não vemos Jesus, mas nós cremos. Não espere ver para crer. Seja
ou viva o contrário. Creia para ver. Creia para ver. Quem crê, verá a glória de Deus. 55. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na cova, e, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do sepulcro. E aí pula para o capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio o quê? Diga assim, outro. Diga assim, outro. Presta atenção. Houve um terremoto antes dele morrer, instantes antes dele morrer, horas antes dele morrer, e outro terremoto quando ele ressuscitou. Um quando ele morreu, outro quando ele ressuscitou. O homem, quando ele se move, é movendo a terra. Ele entra, se move, ele sai, se move. Antes de morrer, um terremoto. Quando ele ressuscitou, outro terremoto. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Tinha guardas ali, guardando o sepulcro, o corpo de Jesus, porque Jesus pregava, e ele dizia, ele anunciava: olha, vai acontecer isso comigo e tal, eu vou ser crucificado, eu vou me entregar à morte, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, viu? Eu estou dizendo tudo isso para vocês antes, para que vocês creiam. E aí, alguns dos sacerdotes, quando Jesus foi sepultado, foram a Pilatos, dizendo a Pilatos: olha, Pilatos, esse impostor, ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, ele andava mentindo, dizendo isso. Então, manda guardas para que fiquem ali vigiando o corpo, para que os seus discípulos não venham e roubem e digam que foi que aconteceu, que ele disse que ia acontecer, e esse segundo engano vai ser maior que o primeiro. Olha que corra louca. Os sacerdotes, os que conheciam a lei, não eram os romanos, eram os judeus que não criam. E aí Pilatos então ordena que um destacamento de soldados, talvez 12 soldados, fossem guardar, armaram um esquema para ficar vigiando. Porém, quando o anjo desce, que é o que acontece o terremoto, os anjos desmaiam. Eles veem, puf, o anjo rola a pedra. E aí, o versículo 4 de novo: os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Ressuscitou como tinha, diga assim, ó, ressuscitou como tinha dito. Mais uma vez, ressuscitou como tinha dito. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Ele fala, acontece. E mais uma vez, olha, Ele disse que ia ressuscitar, Ele ressuscitou, Ele não está mais aí. Ele disse e aconteceu. Ele fala e acontece. Igreja Batista da Promessa, Ele fala e acontece. Você não perde nada obedecendo e crendo na palavra de Deus. Você não perde nada. Tudo acontece. Tudo acontece. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Jesus também tinha dito: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, mas eu vou encontrar com vocês lá na Galileia.
e o anjo relembra eles. 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, com medo e com alegria, com medo e com alegria. A vida com Deus, às vezes ela vai, é isso, você está com medo, mas está alegre. É igual a gente entra num desafio, às vezes financeiro, num telão desse, 230 mil reais. Eu estou alegre, mas às vezes fica com medo de vez em quando, da parcela, que é 11 mil. 20. Nós pagamos duas, falta só 18. Alegre com o telão, mas com medo, porque as mulheres aqui, as mulheres, elas estavam amedrontadas, mas cheias de alegria. Como é que pode? É a vida com Deus, não se explica. Não se explica. Versículo: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Jesus encontra elas, para na frente delas. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Aí o 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns sempre terão os que duvidam. Sempre terão os que creem e sempre terão os que não creem, os que duvidam. Você está e estará em qual grupo? Estar presente. Hoje você está em qual grupo? Pastor, eu estou na igreja, eu estou no culto de ceia. Só acho que eu duvido? Raciocinando aqui. Mas o estará fala do amanhã. Você estará em qual grupo? Daqueles que creem ou dos que duvidam? Aqui eram os discípulos íntimos. Mas alguns duvidaram. 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Não merece essa salva de palmas, não. A palavra do Senhor está diante de nós, e ela é verdade. Tudo isso aconteceu. Então, o propósito final da obra de Jesus era trazer-nos para perto de Deus, reconciliar o homem com Deus, o filho com o Pai. De fato, e aqui no caso, quando ele termina tudo, ele diz: agora vocês podem ir, vocês podem pregar a toda criatura, a todos os homens, façam discípulos. E é isso que vocês têm que fazer até o último dia. Mas até esse último dia vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, nós glorificamos a Deus pela palavra dele, por Jesus, o seu filho, que morreu, mas ressuscitou, vivo está. E ele disse para que pudéssemos fazer isso aqui em memória dele. O pão e o vinho: o pão representa o seu corpo, que foi dado por nós na cruz. O vinho representa o seu sangue, que foi derramado ali na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para a purificação, para o perdão de nossos pecados. E aquele que participa desse momento, ele tem intimidade com o Senhor, ele está na mesa. E é isso que vamos fazer eternamente, estar com o nosso Pai, intimamente com Ele, o nosso Deus e nós eternamente. É assim que termina tudo, como você sabe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. E nós vamos nessa hora cear.
Glória a Deus. Só que antes de nós vamos cantar uma canção, rapidinho, amém? Ou então um refrão de uma canção. Vamos adorar o Senhor. Eu não sei você, mas eu creio que isso é o correto, né? Quando eu leio a palavra, quando eu estudo a palavra, quando eu descubro algo poderoso na palavra, eu fico com vontade de adorar, eu fico com vontade de dizer glória a Deus. Por que muitas pessoas dão glória a Deus na hora